Olá, olá, boa tarde, turminha do quinto ano. Como estão todos vocês? Espero que estejam bem, assim como toda a sua família, com a graça de Deus. Passamos aí o final de semana, espero que tenha sido muito bom e agradável, que tenham descansado. Estamos começando agora mais uma semana de estudo com toda a força e toda a coragem. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. E hoje nós vamos começar nossa semana com matemática, revisando aí um assunto, né, que nós já vimos várias vezes, sobre fração. Aí no seu kit temos algumas atividades, certo, de fração, em que você vai pegar essas atividades que eu vou mostrar agora, você vai recortar, vai colar no seu caderninho de matemática vamos responder agora revisando as atividades. Primeiro de tudo, vamos rever o que é fração, né? Fração é dividir o inteiro em partes iguais. Aqui na tela você pode observar uma fração em forma de pizza, né, o gráfico de setores, em que nós dividimos aí o inteiro em 8 partes, como vocês podem ver aqui na imagem, né, em que o numerador, né, que é a parte de cima, esse daqui, certo? Ele representa o número de fatias que tem, né? Então, o número 3 aqui, e nesse caso, o numerador é a parte não colorida, certo? E o denominador representa o número de partes em que a unidade, neste caso, o bolo está dividido. Então, no caso, o bolo foi dividido aqui em 8 partes. E foi considerada, né, apenas 3 partes, 3 fatias. Então, o numerador é a parte de cima e denominador é a parte de baixo, a quantidade de fatias que foi dividido o bolo, tá certo? Temos aqui alguns exemplos de frações. Nesse caso aqui, o numerador será a parte colorida, a parte pintada. No caso da primeira fração, temos 1/4. Foi dividido em 4 partes e foi considerada apenas uma parte. Uma parte já colorida, 1/4. A segunda fração, temos mais um gráfico de setores, ou em pizza, né, como é conhecido, dividido em 8 partes e foram consideradas pintadas coloridas 2 partes. Então, lemos aqui 2/8. A terceira fração temos 1/4 dividido em 4 partes. Veja, 1, 2, 3, 4, no denominador 4. Foi considerada pintada colorida uma parte, 1/4. A próxima fração nós temos aí também um quadriculado, dividida em 16 partes. Vejam só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, dividido em 16 partes e consideradas pintadas coloridas, 4 partes. Temos aqui, então, 4, 16 avos, certo? Então, essa atividade aqui nós temos em seu kit, certo? Primeiro, nós temos aí, observe o desenho e responda. Em quantas partes o círculo foi dividido? Então, você vai dizer quantas partes foi dividido e colocar aqui. Quantas foram marcadas? Quantas estão aqui riscadas coloridas? Você coloca aqui. Qual a fração correspondente? Então, eu vou colocar a parte pintada é a de cima, a quantidade de partes dividida é a de baixo, no caso, o denominador. Uma fração é formada por 2 numerais separados por um traço. Qual é o nome do numeral de cima e o de baixo? Você vai colocar aqui, certo? Na parte de baixo, você vai completar o quadro. Temos aqui frações representadas. Você vai colocar aqui um denominador, que é a parte de baixo. O numerador, que é a parte de cima. E a fração completa, tá certo? Próxima atividade, você vai pintar a fração indicada. Eu tenho aqui, né, vários círculos divididos em várias partes. E você vai ver aqui a fração e você vai colorir de acordo com a fração indicada. 6/8. Então, você vai pintar aqui só 6 partes. 4/5. Vai pintar 4 partes. E assim sucessivamente. Na última atividade aí, temos aí tipos de fração. A fração, gente, dela de início, vamos classificar em 3 tipos. Primeiro, ela própria. Aqui não ficou muito nítida, mas aí no seu kit a vai estar bem nítida, certo? Você pode acompanhar aí. A fração própria, gente, ela é aquela em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, a parte de cima é menor que a de baixo. E essa fração, ela é menor que o inteiro. Nesse caso aqui, temos aqui, ó, 5/6.
A parte de cima não é menor que a de baixo? Sim. Então, essa fração é menor que o inteiro. Veja que não tomou a barra inteira. Fração imprópria. Fração imprópria é o contrário da própria. Porque se a própria é menor que o inteiro, a imprópria ela é igual ou maior. É a que tem o numerador maior que o denominador. Ou seja, a parte de cima vai ser maior que a de baixo. Como nós temos aqui, ó, 5/4. Ela ocupou um inteiro completo, mais um pedacinho do outro inteiro, 5/4. A fração imprópria é o contrário da própria. Enquanto a própria é menor que o inteiro, a imprópria é maior que o inteiro, certo? E temos a fração aparente. Olha, ela tem a parte de cima maior. Sim, tem. Mas a parte de cima, que é o numerador, sendo maior, é divisível pelo denominador. Como assim? A parte de cima, que é o numerador, divide-se numa fração, numa divisão exata, sem sobrar resto. A fração aparente ela é uma divisão exata, em que o numerador é divisível pelo denominador, restando aí número inteiro, natural. Por exemplo, 8/4. Dividindo 8 por 4, dá 2. A fração aparente ela é uma divisão exata, em que resulta em número natural e número inteiro, sem resto nenhum. E aqui nós temos algumas frações, e você vai colocar quais são as frações próprias, em que o de cima é menor que o de baixo. As frações impróprias, em que o de cima é maior do que o de baixo, numerador maior que o denominador. E eu sei quais são as frações aparentes, quais são as frações em que o numerador divide pelo denominador em um número igual, natural, certo? E a última questão, eu tenho aqui algumas frações aparentes, em que você vai dividir o numerador pelo denominador e vai achar um número inteiro, um número natural, e vai colocar aqui, tá certo? Vamos lá responder. Dúvidas podem perguntar, tá certo?